Queridos irmãos, paz e alegria é que desejo a vocês nesta manhã de luz, em que os nossos pensamentos se unem para trazer-lhes um pouco de esperança, de confiança, que a presença de Jesus possa mover a nossa vontade, o nosso pensamento, para termos uma prece cheia de amor, com uma função importante para todos nós. Basta que a gente tenha modificação dos nossos desejos e do nosso pensamento. Vamos fazer hoje a leitura do item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas. Os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, as que se dirigem aos bons espíritos, são reportadas a Deus quando alguém ora a outros seres que não a Deus. Falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida a qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária ao vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obteve a cura que deseja? Não, pois que houve
podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Meus queridos irmãos, vamos transmitir o nosso pensamento na forma da prece para todos aqueles que necessitam de nossas vibrações, como também rogar a Jesus que Ele nos ouça por intermédio de tantos espíritos amigos que fazem o papel de intermediário entre nós e os espíritos superiores, como Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, nós te pedimos nesta manhã que as nossas orações possam serem levadas a teu Senhor, como feixes de luz, de agradecimento e de reconhecimento. Senhor, faça de nós um instrumento de sua vontade, que assim seja. Queridos irmãos, falar da ação da prece é preciso que a gente compreenda a força do pensamento. O pensamento é um atributo do espírito e ele é criador. É nele que nascem as nossas ideias, nele que nascem as nossas intenções, nosso propósito e também o desejo de transmitir aquilo que pensamos, aquilo que sentimos ao outro. Então, a prece, ela tem uma ação importante à medida que nós compreendemos a força do pensamento, da inteligência, da vontade, para que possa ter um impulso em direção a Deus e em direção àqueles a quem estamos rogando e orando e tantas vezes pedindo. A prece tem que ser para nós uma força que movimenta o nosso desejo de contribuir com aquilo que nós estamos aspirando, como aquilo que também que nós estamos desejando. O que estamos aspirando? É uma invocação que nós temos pelo pensamento de comunicar com Deus nosso Pai, com os espíritos amigos, com Jesus, pois, na verdade, são eles que nos auxiliam na nossa caminhada. E nós podemos ter também o desejo de transmitir as nossas rogativas, o nosso pedido a outros espíritos, irmãos nossos, que também pensam. Então, nós vamos ver que a prece, ela pode ter dois sentidos. Primeiro, o de pedir e depois o de agradecer. Ou também de glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Isso é extremamente importante porque para que a gente possa orar por nós mesmos ou pelas pessoas que estão à nossa volta ou aqueles que nos pedem, nós muitas vezes oramos para os vivos, que são os nossos irmãos encarnados, como para os nossos irmãos desencarnados, que é a nossa vibração de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E as preces, muitas vezes, elas que nós dirigimos a Deus ou a Jesus, elas são ouvidas por aqueles espíritos que estão mais próximos de nós. Aqueles que são os nossos guardiões, aqueles irmãos familiares que cuidam de nós, que nos ajudam, que nos orientam e que nos estimulam. Muitas vezes,
o nosso pensamento para que ele seja um intermediário entre aqueles que nos pedem e entre aqueles que nós rogamos. Isso é extremamente importante, saber que o pensamento ele tem uma ação, um movimento que está constituído do nosso desejo, da nossa vontade. E com a doutrina espírita, nós passamos a compreender a importância da ação da prece e explicando o nosso modo de transmissão do pensamento, que quando oramos, nós emitimos ondas vibratórias que alcançam outras ondas mentais e que nesse circuito de vibrações nós formamos um pensamento de equilíbrio. Então, o Evangelho nos mostra que o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chega o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento é constituído de uma vibração de amor, de reconhecimento, de gratidão, ela incorpora uma vibração diferente e que aqueles que estão à nossa volta, porque o pensamento ele transmite ondas mentais, entramos em circuito com outros pensamentos. E esses pensamentos são levados até os espíritos superiores, muitas vezes, podemos crer, alcança estes irmãos queridos que olham por nós e que levam até Jesus a nossa gratidão, nossas rogativas, né? Então é importante que a gente saiba que todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, nós emitimos uma vibração por meio da prece. Essa é uma das questões que nós também precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós, às vezes, emitimos palavrões, vibrações doentias do nosso pensamento, desejo de vingança, nós transmitimos o nosso pensamento em ondas eletromagnéticos para esses espíritos a quem estamos desejando o mal, e a espiritualidade ela presencia, mas há um respeito diante daquilo que nós estamos fazendo, porque é da nossa responsabilidade. Então, a oração é um processo divino, é a voz do nosso espírito no grande silêncio que é o universo. É um toque que nós temos é um despertar, tocar, sentir ao outro. Então, a oração, ela é divina voz do espírito no grande silêncio. Então, isso para nós é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado na hora de orar. E a hora de orar não é a hora só de pedir, mas é a hora de agradecer, é a hora de sentir, é a hora, é a hora de sentir, é a hora de pedir a Deus que tome, que faça por nós todo esse manancial de amor, de luz, que vai nos sustentar. A energia da corrente mental, ela proporciona no pensamento uma expansão da vontade. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece. E é assim que ela é dirigida. E nós podemos perceber que existe um fato, né, muito importante quando Jesus ele estava conversando, né, com os discípulos e quando ele passa pelo cego de Bartimeu. Todo mundo conhece esta passagem, mas acho de importância que a gente possa ver que a oração ela não precisa ser uma composição de tantas palavras. Então, nós vamos ver que quando nós vimos o cego de Bartimeu, ele pede a Jesus que o cure. E ele fala: se tu queres, me cura. É a rogativa que ele faz para que ele pudesse sentir o manancial. Então, nós percebemos que quando ele vai levantar, que ele pede para ser curado,
é como se ele tivesse tirando dele aquelas capas que envolvia, e Jesus então diz para ele: "O que queres que eu faça?" Nós todos precisamos tirar essas capas da inveja, da vaidade, para que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus e pedir que Ele nos ajude. E quando Jesus diz: "Que queres que eu faça?", deixa o cego numa situação em que ele se desnuda de tudo e fala para ele que ele queria que ele restituísse-lhe a vista. Então, aquele cego, naquele momento, o cego de Bartimeu, cego de Jericó, ele solicita a Jesus a restituição da sua visão. E nós precisamos lembrar que por muitas vezes nós também pedimos a Jesus, mas não queremos mudar. Não queremos tirar as capas que nos envolvem, a capa da vaidade, a capa do orgulho, né? E muitas vezes nós não temos esse esforço da da nossa vontade para que a gente possa merecer aquilo que Jesus pode nos oferecer. Então, é pela prece que nós aumentamos a nossa energia, essa energia que sai de dentro de nós e que vai chegando, alcançando outras mentes, outras vibrações. Então, é pela prece que nós alcançamos o concurso dos bons espíritos. E podem crer, meus irmãos, todas as vezes que nós oramos com desejo de auxiliar, de sermos auxiliados, e que nós revestimos o nosso pensamento de amor, de gratidão, nós estamos sentindo, nós vamos sair de nós saímos das nossas capas, tanto essas capas que nos tamponam a nossa vontade, o nosso desejo, e nós vamos ver que nós vamos ultrapassar o limite do necessário para que a gente possa alcançar verdadeiramente aquilo que estamos pedindo para sustentar-nos em nossas necessidades. Muitas vezes nós pedimos para melhorar a nossa enfermidade, mas nós não podemos pedir para retirá-la, mas que nos dê força, porque muitas vezes nós ainda pedimos, mas com o desejo, o freio ainda, né, é, da nossa ambição. Muitas vezes nós não temos esse freio e nós muitas vezes caímos pelo nosso orgulho e lembrando que para nós rogarmos a Deus, nós precisamos ser mais humildes. E é por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos, porque é o orgulho, é a capa do orgulho que fica ferido. E todas as vezes que nós vivenciarmos o bem, a caridade, nós diminuímos essa questão da inveja, nós diminuímos essas questões das dissensões e nós vamos sentir que Deus, nosso Pai, envia para junto de nós os espíritos que vão nos auxiliar. Mas nunca esqueçamos, meus irmãos, que o pensamento é da nossa responsabilidade. É ele que cria o movimento para que nós possamos alcançar esses páramos sublimes que a espiritualidade maior vive e mesmo aqueles que estão à nossa volta. Portanto, da mesma forma que eu peço numa ação da prece, eu também preciso tomar cuidado para que a minha vibração, a minha sintonia seja sempre constante, porque é por meio desse mesmo pensamento que buscamos Deus, nós também podemos corromper-se nos processos da obsessão. Por isso, nós pedimos a Jesus que nos dê muita força, nos dê muita coragem para vencermos as nossas dificuldades maiores. Assim, com muita gratidão, nós pedimos a Jesus que visitem os lares em desarmonia, os irmãos invigilantes, para que o bem e o amor seja constante em nossa vida. Amado Mestre, médico de nossas almas, que nesta hora do passe o Senhor possa nos enviar os recursos valiosos que vão nos auxiliar
na mudança dos nossos pensamentos, de nossas vibrações, aliviando tantas vezes as nossas dores, as nossas ansiedades, inseguranças, ampliando a nossa fé e a nossa confiança. Que esse passe se estenda àqueles que mais amamos, nossos familiares, amigos, aqueles que ainda não te conhecem, Jesus, por caridade. Todos somos filhos de Deus. Senhor, fluidifica as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, e que a nossa prece tenha uma ação constante, e que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, nos assista, hoje e sempre. O abraço amigo, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, meus queridos irmãos, que assim seja.